Boa noite, estamos começando mais um Jogo do Poder pela rede CNT de televisão, Canal 7, e hoje estamos recebendo o professor Bianco Garcia, que é professor de Ética e Filosofia Política da Universidade Estadual de Londrina. Professor, boa noite, primeiramente. Boa noite. Estamos recebendo o senhor aqui pela primeira vez na televisão. Sim, uma das primeiras. Aqui na CNT, aqui pelo menos a primeira vez. A gente agradece a disposição para participar do programa. Eu que agradeço, o convite e aí para o bate-papo aí com você. Professor, a gente passou por dois momentos históricos na política brasileira. O primeiro, o impeachment da Dilma, é a cassação do Eduardo Cunha, que era ex-presidente da casa. Como é que o senhor avalia toda essa situação para a política brasileira atual? Na verdade, esses acontecimentos fazem parte de uma trajetória. Né? Você não pode avaliar o impeachment de Dilma, a cassação de Cunha, como se fosse uma fotografia descolada do resto do contexto. Então há um contexto a ser avaliado para poder entender isso. Né? De qualquer forma, a gente pode avaliar que é uma experiência amarga na democracia. Não é algo que, vamos supor, quando Londrina teve cassações, por exemplo, de cassações ou prisões, no caso de Londrina, da conjuntura política, não significa que isso é uma vitória. Isso aí é um mal-estar. Né? Então, o impeachment de um presidente e a cassação, né, de um deputado marca esse mal-estar e sinaliza que algo não está bem na própria democracia. Apesar das instituições, apesar que todo o processo tivesse uma aura de legitimidade por força do desencaminhamento dos procedimentos que são dados, isso não tira esse gosto amargo, né, com relação a uma crise institucional, certo? A questão é, por que essa crise foi desencadeada? O que levou a isso? Qual é a problemática que envolve o nosso sistema político que leva a isso? O que corrigir? Então, quer dizer, na verdade, ela impõe, né, não é uma questão de vitoriosos, derrotados, aqui não é um jogo de derrotados e vitoriosos, não é um fla-flu, como você está dizendo por aí, mas, na verdade, quem perde é a própria democracia. Né? Então, é preciso reavaliar isso. Por outro lado, as instituições saem, de certo modo, as instituições, no caso, que determinam a legitimidade desses procedimentos, saem fortalecidas. Né? Mas, por outro lado, outras instituições dessa democracia, elas denotam a fragilidade. Então, é preciso ponderar aqui justamente essa situação para avaliar o que significa exatamente o impeachment nessa trajetória, em que processo se insere esse impeachment. Não estou fugir essa narrativa de golpismo ou não, porque isso é uma narrativa para tentar criar uma polarização ainda maior. Existem situações plausíveis que de fato levaram a esse encaminhamento. Então, quer dizer, é preciso sair de uma certa demonização da política, né, os bons ou maus, numa briga como se fosse briga de anjos e demônios, para poder pensar a complexidade política e como se insere essas situações. Claro que existem questões pontualizadas aqui, né, no caso do impeachment, o que levou ao impeachment, a questão das fraudes fiscais, a maquiagem das contas em função dessas fraudes fiscais, né? Então, por outro lado, em termos de cassação, não é só uma mentirinha, né, uma mentirinha de um deputado, mas toda uma ação, uma prática política que foi levando esse desgaste desse deputado e que leva à sua cassação. Quer dizer, na verdade, há situações muito mais amplas, né, situações macro que envolvem essas situações, que podem interconectar. Situações são específicas em cada âmbito, no âmbito da Câmara, no âmbito do Congresso e no âmbito da própria condução da Presidência da República. Falando em Presidência da República, a base da Dilma já tinha saído antes que acontecesse o impeachment, e as tais pedaladas acontecem no Brasil em vasta governadores, enfim. É dois pesos e duas medidas?
Olha, na verdade temos que ver assim, a base, né, falando em termos de a base da Dilma, ela vai se alterando. Na verdade, você precisa verificar como que, de fato, desde 2003, essa condução ocorre. Né, desde a gestão, na verdade, a gestão lulopetista, como que ela se transcorre até desencadear. E nesse processo nós temos, na verdade, dois momentos que eu pego por analogia, né, ou tomo como metáfora as vacas magras, as vacas gordas e as vacas magras da própria Bíblia, né, da história de José do Egito. Então, como que na verdade, Lula de 2003 a 2008 pega as vacas gordas, né? Aliás, 2007, perdão. 2008 começa o declínio com as vacas magras. Aí encaixa Dilma entrando em 2010. Quer dizer, aí entra nesse processo, nós temos aí Mensalão, nós temos Petrolão. Nesse processo nós temos uma inversão do próprio PT. O lulopetismo significou a decadência do PT, a falência. O lulopetismo desvirtua a originalidade do partido e começa, esse partido ele desencadeia ele estabelece um conluio com forças conservadoras da sociedade que cria essa base de governabilidade. Essa base de governabilidade tem, dentro do conjunto de forças políticas do Brasil, envolve oligarquias, forças reacionárias, inclusive forças que sustentaram a ditadura. Então embutidas nesse conjunto. Mas daí nós temos um desgaste desse modelo. Aí nós temos 2013 que marca esse modelo. 2013 não foi uma mera reivindicação, né? Ela consolida um desgaste, ela manifesta uma insatisfação generalizada. Quer dizer, 2013 catalisa forças na rua que demandam isso. Essas decepções acumuladas, e essas decepções acumuladas mexe com esse pacto conservador que sustentou a ascensão de Lula, a ascensão do PT ao poder. Então é preciso agora uma repactuação. Não há ouvidos à rua. Por outro lado, a necessidade as forças precisam, e por outro lado, uma crise econômica que começa a se configurar. É errado dizer que as manifestações de 2013 decorreram de uma crise econômica. Não é ela acumula anseios frustrados. O último anseio frustrado foi simplesmente a indiferença do Congresso com relação aos milhões de assinaturas para tirar Renan Calheiros da presidência do Senado. Quer dizer, a indiferença com relação ao protagonismo da rua. Então, quer dizer, o protagonismo da esfera pública. Quer dizer, então a rejeição a isso, a refração a essa participação popular, isso vai gerando uma frustração. E um movimento vinculado a partido, que era o movimento dos 20 centavos, catalisa de repente uma força, né, que só foi reprimida justamente por infiltrar, né, estratégias de vandalismo, etc., que fez com que houvesse um refluxo, um recuo da participação do povo nas ruas, né? Quer dizer, então é isso que nós temos nesse cenário. Voltamos já com o Jogo do Poder. Voltamos com o Jogo do Poder e hoje estamos recebendo o professor de Ética e Filosofia Política, Bianco Garcia. Professor, como é que esse processo todo tem uma raiz? Como é que o senhor avalia essa redemocratização no nosso país? Na verdade, nós entendemos que a redemocratização no Brasil, ela teve um cunho conservador. Certo? Aí você vai entender, por exemplo, a necessidade de uma constituinte não exclusiva. Eu fui um dos militantes do movimento de participação nacional da Constituinte. Mesmo quando eu vim ao Paraná, e o Paraná ainda não tinha uma participação expressiva nesse movimento nacional, mas tinha algumas entidades, eu representava uma dessas entidades.
Então, nesse contexto, havia uma necessidade de uma constituinte exclusiva, autônoma, sem vínculos com o Congresso Nacional. Mas o arranjo de bastidor, né, as forças conservadoras, determinadas forças conservadoras daquele momento, daquele contexto, tanto aquelas que deram sustentação à ditadura, quanto aquelas emergentes, e fizeram, nesse rearranjo, vamos dizer assim, deram encaminhamento conservador à redemocratização e nesse conjunto, nesse contexto, a Assembleia Nacional Constituinte, que ficou, na verdade, um Congresso Constituinte na ocasião. Com isso, e nesse contexto nós temos duas grandes forças novas, é aí sim que é interessante, e que essa polarização acaba obscurecendo, que é PT e PSDB. São duas forças que, de certo modo, progressistas nesse contexto conservador. Então, que elas vão se adquirindo uma identidade e que vão se polarizar depois ao longo do caminho. E nessa redemocratização conservadora, então se estabelecem pactos. A presença, então, Fernando Collor de Mello responde a esse pacto. Nessa correlação de forças, essa hegemonia conservadora aposta no Fernando Collor. Collor não consegue responder, cria um grave risco para esse pacto conservador. Ele é retirado, ele não tem mais a sustentação política necessária. Isso afeta o Congresso, porque o pacto acontece também na questão na sustentação dessa governabilidade e na manutenção desse poder. Então, retira, e isso ele perde, ele sofre então a ameaça então, do impeachment e sai de cena. Nós temos então a ascensão de Fernando Henrique Cardoso, né? Mas antes de Fernando Henrique Cardoso, ele ainda como ministro da Economia, né? Então ele já consegue dar um endereçamento para vamos corrigir através do plano cruzado, quer dizer, e do plano real, melhor dizendo. Então estabelecer um equilíbrio disso, quer dizer, isso era uma necessidade para a economia brasileira e respondia à necessidade dessas forças conservadoras que sustentam, na verdade, o poder no Brasil. Fernando Henrique Cardoso, nessa trajetória dele, consegue dar essa virada neoliberal na economia brasileira e consegue dar uma estabilidade necessária, que era essa esperada. Só que ele não consegue trazer o que era importante para um partido que defende a social-democracia, que era estabelecer parâmetros de social-democracia no Brasil. Então, ele não dá conta disso, por conta da conta dele seguir por uma determinada cartilha, ele não consegue dar conta disso. Há uma questão importante, a questão da domesticação social, ou, em outras palavras, a chamada pacificação. Uhum. Então, quem poderia dar essa pacificação social? O Lula, que depois de 2002 muda a sua cara, consegue ter uma hegemonia dentro do seu próprio partido, onde implanta então uma nova linha, a sua corrente tem uma hegemonia, essa hegemonia, por sua vez, vai ser a marca do início da derrocada do partido. Ele vai perdendo as suas raízes, aquelas raízes progressistas, aquelas raízes com movimentos populares, aquele trabalho capilar de base que era feito, aquele vínculo com as comunidades eclesiais de base, e aquilo começa a sair e começa a priorizar uma conquista do poder pelo poder. Houve uma aproximação com o centro. Sim, com certeza, há um deslocamento. O lulopetismo dentro do partido significou o desvirtuamento do partido e traição ao mesmo tempo. De tal modo que, como quando se acirra isso, os históricos saem do partido, os elementos que não aceitam, em 1998, 99, começa a sair do partido. O fato de isso é muito visto quando Erundina assume o poder em 98 na Prefeitura de São Paulo, quando o PT, naquele momento, começa a ter uma virada. A Erundina se torna refém do partido, aliás, de um grupo oportunista que começa a se vincular à corrente Lula. Isso nos remete também ao presidencialismo de coalizão. Com certeza, ele se adequa a isso.
justamente aquilo que o partido nas suas origens negava, ele começa a se adequar e se adapta perfeitamente. Então, quando o Lula lança a sua carta aos brasileiros em 2002, ele já aparece como Lulinha cor-de-rosa, já não fala a palavra trabalhador, é o povo, quer dizer, é uma inversão populista que começa a ter no lulopetismo e que isso infecta e contamina o PT e quer dizer, ele se adapta a isso. Então a busca agora era um discurso bem afinado com esse pacto conservador que vem desde a redemocratização para ele poder conquistar o poder. Isso é fruto da estrutura política brasileira? É fruto dessa, o fato dessa corrente hegemônica dentro do PT querer justamente conquistar o poder, não mais em função de um projeto nacional, não em função mais de um projeto, como o PT nas suas origens colocava, mas em função de um projeto de poder, certo? Então, tem um ranço mafioso sindical, não tem outro termo, da parte mais obscura do sindicalismo que entra nessa corrente. Então, quer dizer, que se torna apto a esse grupo a poder se associar a essas forças conservadoras, é um conluio, para poder apostar nessa coalizão. Então, a coalizão o PL, na verdade, quando foi o José Alencar, que foi o vice do Lula na ocasião, representava justamente essa interface conservadora, ou melhor, essa interface dessa coalizão conservadora que sustentaria Lula no poder. Voltamos já com o Jogo do Poder. Voltamos com o Jogo do Poder e hoje estamos recebendo o professor de Ética e Filosofia Política, Bianco Garcia. Professor, nós estávamos falando da estrutura política brasileira. A gente nunca se falou tanto de política, talvez, no país. E as pessoas estão um pouco mais envolvidas, mas também há um asco, uma certa distância no aprofundamento de uma discussão. E fala-se muito em reforma política. Mas essa reforma, qual a raiz da reforma? O que tem que ser feito para a reforma? Quais são os pontos que precisam ser melhorados? A partir de onde vem essa reforma? A reforma política é uma demanda já de tempo, já. Cada virada de jogo começa a falar, a reforma política que tem que ser feita no Brasil. Na verdade, primeiro, uma reforma política, ela deveria demandar uma ampla discussão da sociedade. E é aquela velha coisa, como dizem, né, os mais antigos, né, a raposa não faz reforma para poder dar autonomia ao galinheiro. Então, se a reforma política está em função das raposas, as galinhas que esperem que elas não vão ter sucesso, né? Não vão ter condições de ter nenhum sucesso. Né? Bem, isso aí, até eu conversando com um amigo, né, um parente da roça, tal, falando sobre isso. E ele colocou essa metáfora. Já, de fato, uma reforma feita por aqueles que são beneficiados por ela cai no mesmo engodo de quando o sistema foi feito pela própria Constituinte. É feito, aqueles que estão fazendo a reforma, quer dizer, o sistema, vão se aproveitar do próprio sistema. Quer dizer, então isso cria já um problema, apesar de ter uma aura de legitimidade, cria uma aura de mal-estar. Né? Então a legitimidade ou a legalidade não implica, né, numa moralidade. Certo? Então, quer dizer, esse mal-estar. Então a reforma deveria ter uma discussão muito ampla e a sociedade deveria ter uma influência efetiva, uma participação efetiva na construção dessa reforma. Isso sim. Não estou negando a participação de partidos políticos, eu acho que tem que ter uma participação, não estou negando a participação das instituições políticas, as instituições do Congresso, tudo pode ter essa participação. Mas enquanto ela fica uma discussão interna apenas, é meio complicado, por isso que ela não sai também, ela fica emperrada. A reforma política ela deveria também passar por uma discussão de alguns aspectos que envolvem as próprias eleições. Por exemplo, o que está sendo discutido agora, inclusive, né, essa explosão de partidos políticos.
né? Então, é complicado isso, né? Que critério você tem em defender um partido pequeno, um micropartido, um partido grande? Então, isso é bem perigoso. Eu acho que a sociedade é muito complexa e é possível ter várias expressões partidárias, político-partidárias, né? E ocorre que nós temos um problema gravíssimo de partidos de aluguel, por conta do fisiologismo que corre solto, essas formas de coalizão, de coligações, que então são partidos já orientados para poder sustentar coligações ou para poder sustentar votações no Congresso, tipo Centrão. Centrão tem partidos expressivos e tem uma gama de partidos pequenos que se constrói justamente para dar o número necessário para dar pressão nas decisões dentro do parlamento. Então, assim, que critérios tem de legitimação de partidos políticos? Então, isso é uma outra coisa. Outro aspecto é como se pensa a questão do processo eleitoral. As coligações, elas se fazem em função de tempo na TV. Quer dizer, e depois elas vão cobrar o quê? O rateio do governo. Quer dizer, elas não estão lá só para dar tempo na TV. Para elas estão investindo via tempo na TV, que ela concede ao candidato que está ali fazendo nas eleições majoritárias, né, no caso, como agora no caso do prefeito, mas ele quer o rateio do governo, ele vai querer, então ele quer ser a base desse governo e se aproveitar disso. Então, você pode romper com isso equalizando esse tempo. Quer dizer, o tempo não está mais vinculado às coligações. E aí, como que fica? Então, quer dizer, você quebra já essa moeda de troca, que é outra coisa, né? Como que da questão não só a questão do tempo, mas a questão no caso das câmaras, da parte das eleições proporcionais, essa questão do coeficiente eleitoral, do coeficiente partidário. Como que fica isso? Por outra questão de reforma que envolve o fundo partidário. Né? Esse fundo partidário, aliás, a proliferação de partidos não é só em função de se tornar um partido de aluguel, mas para poder angariar, para poder ter direito a esse fundo partidário. Será que esse fundo partidário ele tinha uma intenção legítima, que era de possibilitar que todos os partidos estivessem iguais no jogo? Né? Quer dizer, não tem o partido dos ricos, o partido dos pobres, todos estariam iguais no jogo. Um partido que representasse uma classe determinados segmentos de trabalhadores pudesse ter a mesma força, o mesmo financiamento, sem financiamento, quase que um financiamento público das eleições, não mais um financiamento fora do financiamento público. Era para equalizar justamente as forças nas campanhas eleitorais. Só que é feito agora, os partidos de aluguel se aproveitam disso. Né? Essa questão também das novas regras em eleições, que as empresas não podem doar, isso movimenta esse cenário ou não? Isso entra dentro de um contexto, né, em função dos vícios que o financiamento de empresas privadas apareceram, tipo no Lava Jato, e demonstra claramente isso. Então houve uma demanda social da sociedade para acabar com esse investimento nas campanhas. Uma empreiteira não vai doar, ela investe tendo a contrapartida no tráfico de influências, poderem adentrar lá dentro. E ela tem essa certeza que ela pode adentrar. Mas agora, no caso de financiamento, tirando esse financiamento das empresas privadas, há outros mecanismos que você pode dar conta desse financiamento que a empresa privada faz, através de canais privados, através de canais individuais. Então, a doação individual pode ser feita por esse canal. Só que a pessoa ela não pode fazer muita doação tão alta como era feita, isso dá muito na cara. Quer dizer, ela quebra, ela ajuda a quebrar, né? Ela ajuda a quebrar, mas não significa que toda a moralização das campanhas políticas estejam associadas apenas ao fim do financiamento privado das empresas privadas nas eleições. Professor, nós agradecemos muito a sua presença. Obrigado, eu que agradeço essa oportunidade de estar com vocês aqui. Na próxima semana voltamos com mais um Jogo do Poder. Nós agradecemos imensamente a sua audiência e o carinho da audiência
e a gente espera que você tenha uma ótima semana. Até lá!